Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez nos encontramos para refletirmos sobre a Palavra de Deus nesses dias de isolamento social. Mas hoje eu queria começar de uma forma diferente. Antes de orarmos, eu queria louvar o Senhor com você. Tá? Não sou um bom cantor, mas eu queria louvar um pouquinho. Tá certo? É uma música conhecida. A música se chama Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Desculpe estar um pouco desafinado, irmãos, mas vamos aprendendo devagarinho. Mas eu senti vontade de louvar a Deus nesse momento. Vamos estar orando? Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo cuidado que tem tido sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. E pedimos a Ti, Senhor, discernimento sobre a palavra que vai ser dada neste dia, Senhor. Nos dá entendimento, venha nos elucidar sobre a Tua palavra e mostrar-nos Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. E eu queria meditar sobre um assunto que tem
entrado no meu coração esses dias. Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos que tiverem Bíblia em casa, também meditam, leem na sua Bíblia, acompanham. Fala assim, Tiago 4:13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sou apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais em vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Quantas vezes fazemos planos, irmãos? Tudo na nossa vida é programado. Tudo na nossa vida nós temos em agenda, nós temos projetos, nós sabemos o horário de trabalhar, da escola, da faculdade, da pós, tudo programadinho, irmãos. Nós programamos aquela viagem de turismo, de intercâmbio, o curso no exterior, nós programamos a reforma da casa, a troca do carro, a renovação da nossa habilitação. Tudo está no roteiro, tudo está na nossa programação. Nós achamos que temos condições de programar a nossa vida de todas as coisas. Nós acordamos e já sabemos qual é o nosso dia, como vai ser o amanhã, como vai ser o final de semana. Pessoas programadas. Até aquelas pessoas que são mais tranquilas, mais despreocupadas, mesmo assim, ela tem uma forma de agenda, de programação de vida. E com isso nós começamos a achar que temos poder sobre nossas vidas. Mas de uma hora para outra, irmãos, sem pedir licença, consentimento, repentinamente, um pequeno vírus, ele quebra essa programação, essa agenda, esse andamento de nossas vidas. O coronavírus, ele vem e, sem pedir licença, nos obriga a fazer o que nós não queremos, a desfazer os nossos projetos e os nossos anseios. Tiago, há quase 2000 anos, ele nos fala que, apesar de fazermos planos, apenas o Senhor sabe do nosso futuro, sabe o que nos espera. E aquele que entende isso, ele é sábio. E na fala de Tiago, ele nos traz 4 coisas que nós, nesse período de isolamento social, nós devemos começar a entender, para quando nós passarmos disso, nós viemos a aplicar na nossa vida. 4 coisinhas. Você acompanha comigo? O que Deus quer nos ensinar através de Tiago e também quer nos ensinar com essa pandemia, com esse isolamento social. Primeira coisa, versículo número 13 e 14. Fala assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Primeira coisa que Deus nos ensina, através da mão dele, através do coronavírus, porque nós temos que entender que tudo vem de Deus. A palavra fala que o bem e o mal, ele provém do Senhor. Nós temos que entender que nós não conhecemos o nosso destino. Nós não conhecemos o nosso futuro. Tem uma música que meu pai gostava muito de ouvir quando estava vivo, de Simone, se eu não me engano. Isso, Simone. Ela canta assim, ó:
como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. E é uma realidade. O nosso destino é como Deus quer. Não é como nós queremos. Nós não sabemos o futuro. Não sabemos nada. Provérbios capítulo 27, versículo 1, ele nos fala: não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã. Eu posso dormir hoje e amanhã acordar desempregado. Eu posso acordar com alguma doença. Eu posso acordar e ser deixado pela minha esposa ou alguém pelo marido. Nós não sabemos. Não sabemos o que está nas nossas esquinas da nossa vida. Então nós precisamos entender que o futuro, o nosso destino, só pertence a Deus. Quando nós estamos agora em isolamento, em quarentena, nós vemos que nós não podemos nada. Forçados a ficarmos fechados. Forçados a não vermos nossos entes queridos. Eu agora não posso sair para ver a namorada, o namorado. Eu não posso visitar minha mãe, meu avô, o meu filho. Eu não decido mais isso. Apesar de projetarmos, apesar de elaborarmos agendas, não temos poder de prever as eventualidades. Eventualidades são coisas que ocorrem sem programação, sem marcar horário, sem nada disso. Ayrton Senna, um dos maiores campeões de Fórmula 1, ele acorda um belo dia, vai para mais uma corrida e ele não prevê que vai ser a sua última corrida. Que ele não vai concluir essa corrida. E que ele vai morrer. Não estava programado. Da mesma forma, Michael Schumacher, ele se aposenta na Fórmula 1, ele fazendo um lazer, esquiando, de repente tropeça numa pedra, bate a cabeça, e um homem que passou várias corridas de Fórmula 1, ele se encontra em estado vegetativo por uma queda fazendo um esporte que ele gostava. Um lazer. Um grande engenheiro planeja um barco enorme, o Titanic, e ele sai, e ele não prevê também que no meio do caminho, o navio mais seguro, construído até aquela época, iria bater numa ponta de gelo no meio do oceano, e aquela ponta de gelo seria um grande iceberg e eles naufragariam. Podemos citar várias coisas que foram planejadas, mas que não conseguiram ser finalizadas, executadas, porque nós não sabemos o nosso futuro. O Covid-19 vem para ensinar a humanidade que nós não temos poder sobre nossas vidas e sobre nosso futuro. Primeira lição, entenda, você não conhece o seu futuro. Segunda lição, irmãos, ainda no versículo 14, o texto fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Só é apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A segunda coisa, irmãos, que esse isolamento social nos impõe e que Deus quer nos ensinar também é que nós temos que ser humildes. Lembre-se de quem você é ou do que você é. Quem eu sou? Quem somos? Lá em Eclesiastes, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, um texto conhecido. Eclesiastes 12.
vamos ler do 1 até o 7, fala assim, ó. Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirá, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da sua vida, e torne a haver nuvem depois do aguaceiro, no dia que tremeres os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, a cessarem todos os moedores da boca, porque já serem poucos, e se escureçam os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto, te for por peso, e te pereceu o apetite, porque vais às casas eternas, e os planteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda do poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O sábio que fala de Eclesiastes, ele fala que nossa vida é um vapor, que nossa vida passa rápido. E nossos braços enfraquecem, nossos olhos escurecem, nossos dentes apodrecem, e nós um belo dia voltamos ao pó. Voltamos ao pó. Nós temos que entender que nós somos pó, irmãos, e que um dia voltaremos ao pó. Que tudo isso que nós temos, títulos, cursos, bens, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso. Uma das virtudes que Deus mais ama é a humildade. E uma das que ele mais detesta é o orgulho, a soberba. Entretanto, a terra está cheia de orgulho e de soberba. O coronavírus ele veio para abater os orgulhosos. Os governantes, os cientistas, os doutos, para saber que não adianta ser governante, ter poder. Porque Deus manda um ser ínfimo, microscópico, invisível aos olhos, e ele nos abate, irmãos. Tanto advogado que está fechado em casa, tanto médico que está indo para o plantão com medo de pegar esse vírus, tantas pessoas, doutores, que se renderam ao poder de um vírus, mas ao poder de Deus, porque Deus controla os vírus. Deus controla. Tiago 4,6 fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus fala em Mateus 23,12. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, quantos se exaltam do poder, do dinheiro, e hoje estão fechados, com medo do terror invisível, do terror vindo de Deus. Estou voltando a estudar Êxodo, e nas pragas do Egito, uma das pragas mais poderosas foi a escuridão. Fala que a escuridão era palpável, porque as outras pragas, o faraó e o Egito, ele via as coisas, viam as rãs, viam as úlceras, viam os piolhos, viam os gafanhotos, mas quando não se enxerga o nosso inimigo, não se enxerga um palmo, o texto fala de Êxodo que os egípcios não enxergavam um palmo à frente do seu nariz, o medo tomou conta do Egito, irmãos. Hoje também nós temos medo do invisível. Nós precisamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor. Tiago fala, nós não sabemos, nós não somos nada. O Covid-19 vem para nos lembrar que nós somos pó e cinza, e que nós precisamos ser humildes diante da presença do nosso Deus. Terceira coisa, irmãos. Versículo 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Penúltima coisa, irmãos. Aceite que seus projetos dependem da vontade de Deus. A palavra fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nossos projetos sem Deus não é nada. Eu posso projetar uma viagem para outro país, para outro continente, mas se o Senhor não permitir, eu não vou. Se o Senhor não me der saúde para aproveitar, eu não vou aproveitar. Existem pessoas que fizeram viagens ao exterior, mas não conseguiram usufruir, porque ao chegarem lá, foram constatadas que estavam com o coronavírus e precisavam ficar trancada. Imagina você pagar, juntar um dinheiro para umas férias, viajar, chegar no outro país e ser obrigado a ficar de quarentena, não aproveitar nada. O Senhor tem que estar nos nossos planos. Quando o homem faz planos sem Deus, ele não anda para lugar nenhum. Esse ano eu comecei, irmãos. Eu terminei o ano passado e comecei esse ano com muitos projetos. Projetos para a minha vida particular, projetos para a administração da igreja. Mas assim que eu retornei das minhas férias, depois do carnaval, e aí o que? Tudo parou. Tudo que eu tinha projetado, planejado, ele parou. Ele está na mão de Deus. Eu entendo que algumas coisas que eu planejei talvez não tenham sido da vontade de Deus, ou para ser colocado em prática agora ou até depois. É uma hora de nós repensarmos nossos projetos e perguntarmos a Deus: Deus, será que eu estava planejando para fazer no mês de março, de abril, junho? Será que eram da tua vontade? Será que você estava nos meus planos? Será que era isso que você quer realmente de mim? Será que nós fazemos esse balanço? Talvez esse momento de quarentena, de isolamento, ou sozinhos ou com nossa família, seja um momento de reflexão. Eu chamei o Senhor para dentro do meu projeto? Eu chamei o Senhor para dentro da minha vida? O que eu planejei é do agrado de Deus? Lá em Lucas, capítulo 12, Lucas 12, deixa eu pegar aqui, abrir, versículo 16, Jesus contou uma parábola, e fala assim, Lucas 12, 16, ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Às vezes fazemos tantos planos, mas Deus não está. E quebramos a cara. Deixamos para outro. Não usufruímos daquilo. Jesus fala que esse homem, ele planejou guardar sua riqueza, se aposentar e usufruir dela. Mas nada conseguiu. Ele foi chamado por Deus. O Covid-19, ele vem para nos lembrar que nós precisamos perguntar a Deus, consultar o Senhor, se aquilo que nós planejamos é da nossa vontade, ou é da vontade de Deus, além de ser da nossa. Deus, eu quero fazer isso. Mas é do seu consentimento? É da tua vontade? É da tua permissão? E a última coisa, irmãos, que essas reflexões não são muito longas. No versículo 17, Tiago, ele termina dizendo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem
e não faz, nisso está pecando. A última coisa que eu vejo no texto, irmão, de Tiago, para a nossa vida atual, é que precisamos aprender a viver pensando no próximo. Tem pessoas, irmãos, que não visitam seus pais, que deixam de mão os seus filhos, que não tem um relacionamento com pessoas da igreja. Tem gente que chega na igreja, irmãos, entra, só dá bom dia para alguns e sai sem falar com a maioria. Mas que nesse momento de isolamento, eu garanto que deve ter sentido falta de um abraço, de um aperto de mão, de tocar em alguém. É o momento de nós lembrarmos dos nossos parentes que nós não visitamos há muito tempo. Dos nossos pais, dos nossos avós, quem tem ainda. Eu não tenho esse privilégio mais de ter avós, mas tenho mãe ainda. E às vezes não posso beijar minha mãe, ou tocar nela, porque não é tempo disso. E quantos podiam ter aproveitado o tempo com seus parentes, com seus amigos, mas não fizeram isso. Deixaram de mão. O Covid nos ensina que nós precisamos das outras pessoas. Quando a gente perde alguma coisa, é que a gente vem sentir falta. E essa perda de contato, de liberdade, de estar nos lugares, nós começamos a sentir falta. Eu acho que aquele que é sensato, a maior falta que sente é a falta dos amigos, dos parentes, das pessoas. A humanidade vive uma época de egoísmo. Nós somos isolados, cada um vive no seu quadrado, cada um investe no seu estudo, na sua formação, na sua profissão. Nós queremos sair de casa, ter o nosso próprio lugar, casar, ter filhos, se preocupar com sua vida. E os outros, cada um que dê seu jeito. É cada um por si e Deus por todos. Mas a reclusão nos ensina que nós precisamos sim do outro. Precisamos nos cuidar. Será que a vontade de Deus para a humanidade é individualismo, isolamento, egoísmo? Eu acho que não. Deus criou o homem e disse assim, não é bom que o homem viva só. Farei uma ajudadora idônea. Deus queria para o homem relacionamento, amizade, comunhão. Depois de criar a família, a instituição mais que parece com a vontade de Deus é a igreja, irmãos. É na igreja que nós temos comunhão. Primeiro na família, depois na igreja. Eu tenho os amigos que professam a mesma fé, que se alegram com as mesmas alegrias, que me abraça, que se preocupa comigo. Comunhão. Eu sinto falta da igreja. Eu sinto falta dos irmãos. Eu sinto falta de abraçar os irmãos, dessa comunhão gostosa. Isso me faz falta. Tenho minha mulher, minhas filhas, mas eu sinto falta. Sinto falta da irmã Esther, do irmão Edson, do irmão Eliezer, da irmã Rita. Poderia citar todos os irmãos da igreja, mas o tempo não dá. Da irmã Dilma, da irmã Gessiane, do seu Rui, do Rui Filho, da irmã Jaudiceia, do irmão Emanuel, de todos, irmãos. Sinto falta. Do Gerson. Porque nós temos um vínculo de irmandade. A vontade de Deus para conosco é comunhão. E eu queria finalizar essa reflexão, irmãos. Queria que você pensasse comigo o que ela tem ensinado para você. O que ela tem ensinado a nós? Salmo 90, verso 12, é um versículo que a gente usa para aniversário. Ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que nesse período de reclusão, nós alcancemos a sabedoria e aprendamos a cada dia com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos faça sábios a cada dia e que busquemos a sua face. Que o Senhor nos abençoe.